Boa tarde, amados, quase noite. Estamos aqui neste momento de culto, sentindo a falta de todos vocês, mas nós estamos aqui para trazer essa palavra para o seu coração nesta tarde. Só lembrando a vocês, queridos, que visite o canal da nossa igreja, CBC Citrolândia, lá no YouTube. Então, não só vê os vídeos, mas você possa curtir, coloca lá a curtidinha, aquele dedinho para cima, e você precisa inscrever-se também, escreva lá, convide os seus amigos para se inscrever no canal, e adicione lá o sininho, né? Acione lá o sininho e diga lá todas, você vê todas as coisas que a gente mandar lá para o canal também. E também deixe seu comentário, o que é que você achou do vídeo, entendeu? Comente lá, se você não gostou também, comente, não tem problema nenhum. A crítica é bem-vinda, tá bom? Outra coisa, se você quer que a gente fale aqui sobre um tema, deixe lá um tema lá que você gostaria que a gente gravasse, ok, amados? Ok? Amados, bom estarmos aqui, bom é estarmos louvando ao Senhor, bom é estarmos na presença do Senhor. Eu quero orar por você, por nós aqui, por todo o nosso país, pela nossa cidade. Amém, queridos? Feche os seus olhos aí também e ore também junto conosco. Pai amado, Pai de imensa bondade, Deus de misericórdia, Deus maravilhoso, Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te honramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa paz, Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso Deus onipotente, onipresente, onisciente. Por isso, ó Deus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos começando mais este culto. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Ó Deus, toma, ó Deus, tudo que vai acontecer aqui nas Tuas mãos, as músicas, ó Deus, a palavra, ó Deus, que possam conseguir, ó Deus, guarida em cada coração que vai estar entrando esse áudio, que vai estar ouvindo este áudio. Ó Deus, obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos falar nesta oportunidade sobre o seguinte tema: um veneno chamado desconhecimento. Um veneno chamado desconhecimento, ok? Então, fique aí atento, mas antes nós vamos ter um louvor com os nossos amados aqui, o irmão Aline, irmã Aline e o irmão Antônio José. A graça e a paz, amém, amados? Vamos adorar o nosso Deus, porque nós sabemos que não há Deus como o nosso Deus, não há outro Deus a que nós devemos dar honra, glória, louvor e adoração. Amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Talvez não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Aleluia, não só as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
declare para o louvor do Senhor. Para o seu louvor, criou céu e a terra, criou céu e a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele criou, Ele fez, Ele é nosso Deus, criou o homem, criou o homem, criou o homem à sua imagem, criou a terra, criou o sol, criou a terra, tudo Ele criou, Ele fez, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos e a quem nós consagramos as nossas vidas. Consagre a Ele a sua vida. Consagre a Ele o seu louvor. Onde quer que você estiver neste momento. Rei dos reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo
com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Pai querido e Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, neste lugar. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, porque só o Senhor é Deus. Toda a terra está cheia da Tua glória e todas as nações bendirão o Teu nome, Senhor, pois Tu és exaltado de geração em geração. Teu nome seja engrandecido para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, Senhor seja louvado e exaltado, toda honra, toda glória, toda adoração é dado ao nosso Deus. Queridos, vamos então ler a palavra do Senhor. O nosso tema de hoje, usando aquelas ferramentas que nós temos usado nesse mês de março, que é causa e efeito, nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante, que é o desconhecimento. Querido, uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com um ser humano é um veneno chamado desconhecimento. Porque quando a gente não conhece determinadas situações, nós podemos passar muito mal, porque o desconhecimento, ele traz, é como a pessoa que não conhece, ela é como aquela pessoa que não vê. Porque o desconhecimento é a falta de entendimento, de entender as coisas. Então, a palavra de Deus diz assim, o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, o conhecer é o tudo. A maior herança que um homem pode ter não é uma Ferrari, não é uma fazenda, mas é conhecimento. E a palavra de Deus diz que nós podemos prosseguir em conhecer. A cada momento, a cada dia, a gente precisa de conhecimentos. Então, nesse texto que nós vamos estar lendo agora para os amados, ele fala da morte que havia na panela. Uma situação difícil, mas que a gente pode tirar algumas lições para nossas vidas nesta tarde. O nosso texto está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 44. Eu vou ler o texto e depois eu vou fazer algumas considerações. Amém, queridos? O texto diz assim: E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados à mesa na sua presença, e disse ao seu servo: Põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parreira brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossítidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia.
E assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam mais comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou na panela. E disse: Agora pode tirar e dar de comer ao povo. E já não havia mais mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha. E disse: Dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então ele pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Então, queridos, olha que coisa interessante. Qual era a causa aqui do nosso texto? A fome. A fome que estava reinando ali na Samaria, em toda a região, era terrível. O próprio o profeta Eliseu, ele conta das situações que havia ali daquela fome, ao ponto de as pessoas comerem esterco de pombos. A gente já conversou, já falamos dessa história aqui em outras pregações. Mas o nosso tema de hoje é interessante porque a causa era a fome. Havia fome naquele lugar. Havia fome. Há fome, meus amados, em todos os lugares hoje. E uma das fomes mais interessantes é a fome de conhecimento. Muitas pessoas querem buscar conhecimentos, mas simplesmente para obter aquele conhecimento para usar do seu bem prazer, para o seu prazer, e não para pegar esse conhecimento e aplicar na vida e ajudar outras pessoas. Então a fome de conhecimento, ela é terrível. Mas o pior disso é o desconhecimento. O desconhecimento trava as pessoas. O desconhecimento leva as pessoas a cometerem erros. O desconhecimento leva as pessoas a deixar de fazer coisas grandes, porque não conhece. Porque não é pecado você desconhecer. O pecado é você não buscar o verdadeiro conhecimento. E só há conhecimento em Cristo Jesus, em Deus. O verdadeiro conhecimento só existe em Cristo Jesus. Então, queridos, vamos analisar alguma coisa aqui desse texto. Primeiro, o texto diz que havia fome naquela terra. O segundo cenário que a gente vê aqui é que chegou a hora do almoço, ou aproximando-se a hora do almoço, alguém chegou e falou assim: o profeta, não tem nada. O que nós vamos dar para essas pessoas? Aproximadamente 100 homens. O que nós vamos dar? O que nós vamos fazer? Como? Eu não sei se vocês já tiveram nessa situação de chegar, aproximar a hora do almoço e você não ter, né? Você tem a visita em casa e você não saber o que você pode fazer, porque não tinha nada. É uma situação horrível. E então, queridos, o profeta simplesmente chama o moço e diz assim: olha, faz um caldo para essas pessoas, faz uma sopa para essas pessoas. E aí, queridos, fazer sopa de quê? De nada com nada? Existe isso? Não tem como. Eu fico pensando, imaginando o rapaz, né, o servo do profeta olhando para a cara dele. E aí, sopa de quê? É tanto que o profeta diz para ele: olha, vai ao campo e colhe algumas ervas para dar comida aos filhos do profeta. E aí, queridos, é onde que está a situação. Porque o texto diz no versículo 39 que então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parreira brava e colheu dela, enchendo a sua capa daquelas frutas ou daquelas colicitidas. Irmão, só para esclarecimento, quando aquele jovem sai ao campo, aquele jovem pensou que o que ele ia fazer? Eu imagino aquele rapaz dizendo: eu quero ajudar. Eu quero fazer alguma coisa. O profeta me incumbiu de uma missão.
eu preciso arranjar alguma coisa para levar para fazer essa sopa, fazer esse caldo para os meus irmãos, né, para o profeta. E eu não sei se você já passou por isso, alguém te encaminha uma missão, né, incumbe você de uma missão, e você não sabe como fazer, o que fazer. E eu imagino aquele jovem indo pelo campo, olhando uma planta, olhando outra, olhando uma, olhando outra, e de repente surge aos seus olhos uma parreira. As colossitidas, elas tinham uma aparência de um pepino. Era como se fosse um pepino, ou seja, parece. E aí, irmãos, é quando começa a tragédia. A tragédia do veneno começou quando aquele jovem olhou para aquela planta, para aqueles frutos, e ele achou que ela poderia dar um bom caldo. E deu um bom caldo. Só que não era comestível. Às vezes, querido, a gente olha para alguma coisa na vida da gente e a gente acha que dá para fazer um caldo, dá para fazer algo daquilo, e muitas vezes não dá. Pode às vezes até dar, mas o resultado vai ser veneno, né? Muitas vezes, quantas pessoas acham que sim, eu vou tomar ali uns golinhos de uísque, porque eu quero ficar bem aqui diante dos meus amigos, né? Até dá, mas depois é veneno, porque as pessoas podem entrar para o vício do alcoolismo. Quantas pessoas têm se viciado com drogas, com algumas coisas, porque ele não conhece. Alguém chega e diz assim, dá uma cheirada aí nesse negócio aí. Muitas vezes ele não sabe o que é. E aí ele quer conhecer, e aí se dá mal, é veneno. Então, queridos, aquele jovem, ele só pensou na missão que ele recebeu do seu mestre. Ele só pensou na missão que ele tinha que desempenhar. Queridos, não é só a gente cumprir a nossa missão. Nós temos que fazer com que essa missão ela seja frutífera, que ela dê bons resultados e que não traga veneno para nossas casas, para nossas vidas. Às vezes o pai de família sai ali e acha uma coisa bonitinha e traz para dentro de casa. Porque ele quer cumprir a sua missão de pai, de trazer algo para o seu filho, e muitas vezes é um veneno. Não é? Alguém fala assim, eu tenho que comprar um celular para meu filho, para minha filha, mas muitas vezes aquele celular vai ser um veneno para o seu filho. Vou trazer um videogame, aí seu filho vai assistir só aqueles filmes, aqueles jogos terríveis. Então a gente tem que ter cuidado. Às vezes nós temos uma missão, todos nós temos uma missão, mas não é só cumprir a missão. Nós precisamos saber como vamos cumprir esta missão. E aí, aquele rapaz, o texto diz que ele encheu a sua capa. Tinha muito veneno ali. Tinha muitas frutas venenosas. E ele encheu a sua capa. Queridos, às vezes, quando a gente não conhece, e a gente vê que é bonito aos nossos olhos, que é boa a aparência aos nossos olhos, a gente quer buscar muito, a gente quer encher a nossa capa, a nossa casa, a nossa despensa, a nossa mente. A gente quer encher. Né? Quantas pessoas aí estão enchendo a sua mente de coisas ruins, achando que é boa? E então, aquele jovem encheu a capa. E eu imagino aquele jovem voltando para casa com a sua capa pesada, achando que tinha achado um grande tesouro, que ia alimentar todas aquelas pessoas. E ele corta aquilo ali, e ele coloca tempero, e ele coloca tudo ali e prepara aquele caldo. E eu imagino agora a cena, as pessoas sentadas à mesa, sentindo o cheiro daquela sopa, né? E aí, quando coloca lá, ele vai colocando nos pratos de cada estudante ali, né, do seminário, de cada servo dos profetas. E de repente, alguém mais com aquela fome violenta, né, porque a fome ali estava grande, de repente foi lá primeiro e colocou uma colherada cheia, e colocou na boca, e quando ele experimenta, de repente, ele grita, morte na panela. Imediatamente ele grita e diz, morte na panela, mestre, Senhor, morte na panela. E o texto diz que eles não puderam mais comer. E aí entra uma outra coisa muito interessante do destaque desse texto, que é a calma do profeta.
O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ficar desesperada quando algo de morte acontece dentro da sua casa. Tem que buscar a solução em Deus. E aquele profeta, ele não se apavorou juntamente com os outros, né? Porque ele já sabia o que tinha que fazer. O homem de Deus, a mulher de Deus, o pai de família, a mãe de família, que tem Deus no seu coração, na hora das circunstâncias, na hora dos apertos, ele tem que saber o que tem que fazer. Buscar em Deus. Porque só em Deus há a solução para todas as coisas. E aquele profeta diz, traz farinha. Traz a farinha. E até aquele momento, a farinha não fazia parte daquele cardápio. E aí, de repente, agora a farinha é essencial, primordial para resolver aquela situação. Então, queridos, o que simboliza essa farinha? Essa farinha, queridos, é o Espírito Santo de Deus. Ela simboliza o Espírito Santo de Deus, que quando a gente coloca na nossa vida, todo veneno é tirado. Todo veneno, não fica nada venenoso quando o Espírito Santo de Deus está em nós. Aqui a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é de Deus. E quem é de Deus, mal nenhum chega à sua casa, mal nenhum chega à sua tenda, mal nenhum chega ao seu coração, porque o Espírito Santo de Deus está lá. Então aquela farinha simboliza o Espírito Santo. Então quando o Eliseu colocou aquela farinha e diz, agora pode tirar. E a confiança daqueles homens do homem de Deus, porque eles sabiam que antes tinha veneno, mas agora eles tinham certeza, porque o homem de Deus tinha dito que não havia mais veneno naquela panela. Eles agora pôde constatar. Eles confiaram na palavra do profeta, eles confiaram na palavra do Senhor através do profeta. E aí, queridos, o texto diz que quando eles começaram a comer, já não havia mais nenhum veneno naquela panela. O texto seguinte, que parece que faz parte de um outro assunto, mas não é. Eis que de repente, depois desse episódio, né, do veneno que foi tirado, que já não havia mais veneno, chega uma solução. O texto diz lá no versículo 42 que um homem veio de Baal Salisa. Queridos, esse homem caminhou muitos quilômetros para levar a sua oferta, para levar a sua contribuição. Por isso, amados, nesse tempo que nós não estamos podendo nos congregar, nós precisamos nos dispor para alimentar as pessoas que estão precisando. Talvez perto de você aí tem alguém que está passando necessidades. Talvez perto de você tem alguém que está necessitando. Talvez na própria sua igreja tem alguém que está precisando. Então, aquele homem, ele sabia que havia fome ali. Ele sabia que aquele seminário, aqueles jovens precisavam se alimentar para estudar. Porque se o jovem não se alimentar direito, como é que ele vai estudar? Como é que ele vai se concentrar nos estudos? Então aquele homem leva a sua oferta, aquele homem sai de longe para contribuir com a obra do Senhor. A missão daquele homem era levar alimento ali para aquela escola de profeta. E o texto diz que ele levou 20 pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas ainda verdes na sua palha. Olha que interessante. Esse detalhe aqui é muito importante, queridos, porque ele não esperou amadurecer. Ele levou espigas verdes ainda, porque não dava tempo, porque a fome era grande. Não dava tempo esperar amadurecer, estava verde, ainda estava na palha. Mas ali eles iam resolver fazer algumas coisas. Eles iam resolver fazer algumas coisas com aquele alimento. E aí, quando chega lá, os pães das primícias, queridos, era para os sacerdotes, né, para as pessoas que estavam a serviço da obra de Deus. Então, o profeta imediatamente falou assim, dá ao povo para que coma. Queridos, o que eu estou vendo aqui é essa atitude do profeta Eliseu. Ele nunca dizia assim, faça para nós. O profeta Eliseu estava sempre preocupado com os seus discípulos. O homem de Deus, o líder, ele tem que estar preocupado com os seus discípulos. Irmãos, eu estou preocupado com cada um de vocês. Eu oro por cada um de vocês. Eu escrevi o nome de cada um de vocês
E nesse período de jejum, nós estamos orando por cada um de vocês. Porque eu quero que Deus esteja alimentando vocês. E vocês estejam se alimentando de coisas saudáveis. Apesar de vocês estarem em jejum, né? Mas vocês estejam alimentando de coisas saudáveis aí nesse tempo que vocês estão em casa. Então, querido, se você é um líder, vocês têm que estar alimentando os seus liderados. Pensando nos seus liderados. Você tem ligado para os seus liderados? Você tem falado com eles no particular? Meu irmão, minha irmã, como é que está? Precisando de alguma coisa? Então, queridos, a gente precisa fazer isso. O profeta Eliseu, ele fez isso. Ele ligou, ele falou, dá de comer para eles, dá para os homens. Aí, queridos, entra uma outra coisa da questão do desconhecimento. O rapaz que recebeu a missão de distribuir o alimento, disse, versículo 43, porém o seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Essa é uma questão muito interessante, queridos. O desconhecimento leva à falta de fé. O desconhecimento leva à falta de você confiar no milagre de Deus. 20